Olá, pessoal, tudo bem? Thiago aqui da Capitalismo. Estou aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouquinho sobre small caps. Pedir para o pessoal da análise separar três ações que a gente entende que tem alternativas mais interessantes. Então, por isso, esse título, né, Small Caps aí para não comprar. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar. E não esqueça de deixar aqui nos comentários quais as small caps que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos. Só não reparem aqui no meu cenário, porque eu estou em Santa Catarina, tá? Então, vamos iniciar aqui com Melius, né, pessoal, que é uma empresa nova, né? Melius iniciou as atividades em meados ali de 2011. Ela basicamente começou com aquele negócio de desconto, cashback, né? Aquelas compras que eram feitas dos parceiros através e foram iniciadas pela Melius, ela recebia a comissão, né? E aos poucos eles foram colocando novos produtos e serviços, a parte de conta digital, cartão de crédito, débito, compra, venda de Bitcoin, enfim, tem vários negócios. Qual é a estrutura desse negócio aqui? A estrutura do negócio é colocar cliente para dentro e, posteriormente, remunerar a empresa com esses clientes gerando receita. Qual é a grande questão aqui desse tipo de negócio, pessoal? Já que é um negócio online, né, é a questão do CAC, né? É o custo de aquisição do cliente, tá? Porque é caro comprar esse tipo de cliente. Então, o problema não é nem dar lucro inicialmente, até porque não é o foco dessa empresa aqui. O problema é se o custo de aquisição ele fica muito elevado, porque mesmo que a empresa cresça em termos de receita, ela não vai conseguir entregar nada na última linha e o pior, vai acabar entregando um prejuízo grande, como é o caso aqui de Melius, né? A gente percebe que, ok, a receita cresceu, mas o custo cresceu tanto quanto a receita, e com isso a empresa dá prejuízo, tá? Nós não temos nada contra esse tipo de negócio, é um tipo de negócio interessante, sim, mesmo muita gente tendo ainda preconceito, porque normalmente as empresas têm uma estrutura mais enxuta, tá? Mas a gente prefere outras fintechs, como, por exemplo, o Banco Inter, como, por exemplo, o Nubank, né? E especialmente o Banco Inter, que, inclusive, recentemente eu fiz um vídeo falando só sobre o Banco Inter, né? O Banco Inter aqui a gente percebe que está ao contrário, né? Claro que ele tem mais fontes de receita, ele não depende só de vender produtos dos outros, apesar de também fazer isso, tem os seus próprios produtos, e ele tem uma diversificação interessante de produtos que tem uma relevância no resultado da companhia, e aqui a gente vai percebendo isso que só está aqui desde 2022 para cá, né? O custo de aquisição ele vai caindo tanto de marketing quanto a questão dos custos operacionais, né? Então, nada contra o modelo de Melius, mas a gente entende que tem alternativas mais interessantes aqui, como é o caso do Banco Inter. Recentemente, Melius anunciou a venda do Banclinho, a gente vai ter esses valores entrando na conta, redução de capital, enfim, né? Isso pode até ajudar as ações no curto prazo, mas não é o tipo de ativo que a gente acha interessante, justamente por ter alternativas mais bacanas aí, principalmente com uma visão de longo prazo. Aqui nós temos, né, pessoal, o gráfico de Melius, que mostra justamente isso, né? O mercado deu uma cacetada violenta aqui nas ações da companhia, né? Vem caindo aí praticamente desde o IPO, as ações chegaram a bater R$ 130 e hoje estão na casa de 7, e mesmo assim a gente entende que o Banco Inter, por exemplo, é mais interessante. Não estou falando em termos de recomendação, mas sim que a gente hoje acha o Inter mais interessante e mais barato, apesar da recente alta aí das ações, tá? Outro banco aqui, pessoal, que a gente gosta, acompanha, mas que nós entendemos que é uma ação que tem alternativas mais interessantes, é o Banco Pan, né? Para quem não lembra, o Banco Pan foi fundado lá nos anos 90, era o banco do Silvio Santos. Nós tivemos um problema gigantesco de fraude contábil ali nos meados de 2009, 2010. Tivemos a entrada da Caixa para não deixar o banco quebrar. 2011 tivemos a entrada do BTG, que acabou recentemente assumindo o controle da empresa, e eles tinham uma expectativa de que essa reestruturação do Banco Pan demorasse 3, 4 anos, acabou demorando bem mais. Nós tivemos aumento de capital em 2012, 2014, 2018, se não me falha a memória. No total, foi quase um valor próximo a 3 bilhões de aumento de capital. O banco finalmente conseguiu se recuperar, hoje são em torno aí de 6 milhões de clientes. E o que acontece? Primeiro, a gente tem um banco que é mais focado em classe C, D e E, né? O BTG entende que o PAN é estratégico,
mas não é um banco que casa muito com a estrutura do próprio BTG, né? Então não casa tão bem assim. Vamos supor que lá na frente o BTG pensasse em fazer um fechamento de capital ou alguma coisa assim, tá? E a expectativa é que eles continuem crescendo nos mercados que eles já são fortes. Hoje o BTG tem em torno aí de 3, 4% do mercado de consignado, que a gente tem que ter cuidado, mas é um mercado interessante. E também na parte de financiamento, que já é um mercado mais arriscado. Hoje o Banco Pan tem em torno aí de 6% quando a gente fala de financiamentos de moto, né? A última vez que eu vi é que eles só estavam atrás do banco Honda, tá? Então a gente entende que não é prioritário, apesar do BTG considerar sim estratégico, a gente entende que não é tão simples assim caso fosse casar alguma coisa já nos negócios que tem o BTG, como é um negócio diferente, pode ser que ele fique um pouco mais secundário, né, nessa estratégia aí do BTG, mas é um banco rentável, é um banco que se reestruturou, ainda assim a gente entende que tem alternativas mais bacanas. Aqui a gente tem, né, pessoal, toda essa recuperação aqui do Banco Pan em termos de resultado, fantástico, né? E aqui nós temos, por exemplo, comparando o Banco Pan com o Banco Mercantil, que a gente já comentou algumas vezes, que, por exemplo, é um dos bancos que a gente acha mais interessante. Claro que esses múltiplos aqui do Banco Pan eles estão pressionados por resultados mais fracos nos últimos trimestres, e além disso a gente tem coisa remanescente ainda lá da época de 2009, 2010, né? Então, esses múltiplos aqui a gente poderia considerar um PL mais justo na casa de 10 vezes, um PVP de 1,2 aqui no caso do Banco Pan. Tá? Então, nós temos um PL de 15 vezes contra um PL de 4, um PVP de 1,34 e um de 0,97. O mercantil mais interessante em pagamento de dividendos. E também, em termos de ROI, foi um dos bancos que mais entregou agora. E por que a gente acha o mercantil interessante? Porque ele tem menos risco, né? Ele atua basicamente focado aí no INSS, é muito forte em Minas Gerais, é muito forte em São Paulo, é o foco do banco, que mudou também, é um banco antigo, fundado aí na década de 40, e eles vão focar no público que mais vai crescer nos próximos anos, que é o público que eles mesmos chamam de 50 a mais, são pessoas mais velhas, né? Em 2010, esse público representava 40 milhões de pessoas, em 2030 vai representar mais de 70 milhões de pessoas, isso aí representa mais de 40% do consumo nacional, tá? Então, é um banco bem redondinho. Claro que até talvez em relação à questão da liquidez mais reduzida, não é um banco tão conhecido no mercado, possa ter ajudado em relação a essa questão dos múltiplos ser mais baixos quando a gente compara com outros bancos, tá? Então ele tem também a parte de consignado, porque o que ele faz? Ele vai lá, tem um leilão, né? Ah, quem é que quer explorar aqui a base de clientes do INSS de Minas? O banco mercantil participa desse leilão, paga um valor para o Estado, por exemplo, e pode utilizar aí essa base para vender os produtos financeiros, vender o próprio consignado, vender outros produtos também. E o legal do banco mercantil é que quando a gente olha o passivo, né, principalmente ligado ao consignado, é muito pequeno. Diferentemente, por exemplo, do BMG, que eu já comentei algumas vezes, né, que o passivo aqui é um pouco mais é maior, né? É um passivo um pouco mais arriscado. Então, nada contra o Banco Pan, né? Assim como nada contra a Melius, mas a gente entende aqui que, por exemplo, o Banco Mercantil, novamente não é recomendação, mas a gente entende que o Banco Mercantil é mais interessante aí para acompanhar. Eu quero deixar, e aqui nós temos, né, pessoal, o gráfico, vale a pena a gente acompanhar, né, desde a abertura de capital lá do banco, depois nós tivemos a forte queda, né, principalmente com a questão do banco aqui, quase quebrou, né, se não fosse a entrada da Caixa que o banco poderia ter quebrado, e depois a recuperação. E como a gente fala sempre, né, pessoal, quando nós vamos olhar algum ativo de recuperação, muitas vezes essa recuperação pode demorar até mais do que o esperado. Então tem que ter mais cuidado ainda com ativos de recuperação, como por exemplo o IRB, aqui que a gente já comentou algumas vezes também. E quero deixar para vocês, para quem não baixou, né, pessoal, o relatório grátis aqui da melhor small cap da bolsa e também o nosso aproveitar o cupom Black Cap, que dá até 60% de desconto aqui nas nossas assinaturas. E vindo aqui para a última empresa, outro ativo que a gente acompanha, como estava em recuperação judicial, já vou comentar, a gente não recomenda para longo prazo ativos em recuperação judicial, porque as empresas ficam muito restritas, tá? Mas recentemente saiu aí de recuperação judicial, então a gente volta a acompanhar e a comentar também aqui, que é o caso da Eternit. A Eternit também é uma empresa tradicional, fundada lá na década de 40, é líder quando a gente fala em comercialização de telhas de fibrocimento, a parte de produtos de cimento, concreto, gesso, tem alguma coisa de plástico também,
E eles têm até algumas linhas bem bacanas aí, vamos dizer assim, novidades, né? Em termos de tecnologia, como por exemplo as telhas fotovoltaicas de fibrocimento. Aqui é um mercado que tem um potencial bom aí de crescimento, tá? O que que acontece, pessoal? Nós tivemos então essa questão da recuperação judicial e foi uma empresa que há alguns anos, né, ela ficou muito naquela questão do amianto, né? A gente sabia que em algum momento isso aí ia ser proibido, e eles insistiram demais nisso, talvez perderam muito tempo nessa questão, e a recuperação judicial veio de 2019 até o mês de outubro, agora que eles pediram, né, para encerrar essa questão aqui da recuperação judicial. Tá? Então a gente percebe já a recuperação, mesmo com um cenário desafiador aí pós-pandemia para cá, né? Nós tivemos 2021 que foi bom, mas depois um cenário mais desafiador com inflação e com juro mais alto. E aqui, né, também a empresa recuperando aqueles prejuízos, né, para voltando para o lucro. Claro que é um mercado cíclico, né, apesar de não ser construção civil direto, atua com o mercado de construção, depende muito do material de construção, então a gente tem essa variação, mas é uma empresa que está operando no azul, tá? Nós gostamos desse segmento de empresas que trabalham, pessoal, com materiais de construção, a gente acha bastante interessante, mas hoje a gente entende que tem alternativas mais bacanas, mais interessantes do que a Eternit. Quando a gente pega em termos de múltiplo, mas também em termos de negócio, né, da empresa, temos ativos como o Dexco, como o Porto Belo, né, que tem uma possibilidade de crescimento muito grande no exterior, e a Eucatex, né, pessoal? A gente sabe que a Eucatex tinha essa polêmica grande em função do controle da empresa, do Maluf, mas esse ano eles fizeram um acordo com a Justiça no início do ano, em janeiro, né? Tivemos a entrada do BTG também como acionista, o mesmo BTG que está lá no Banco Pan, né? E nós tivemos aqui, hoje o BTG deve ter em torno aí de 30% do capital, então aquele risco Maluf, ele é um risco que ele já não existe mais, né? E a empresa tem um produto bom, quando a gente fala de fabricação de fibra de madeira, painéis de MDP, painéis de MDF, é uma empresa que ela vai atuar construção civil, mas é muito forte na indústria moveleira e é muito forte nos Estados Unidos também, o que para a gente é uma vantagem da empresa, assim como eu comentei no caso da Porto Belo, é a Dexco também que opera fora do Brasil. E tem também múltiplos mais interessantes aí, como é o caso aqui de Eucatex. Claro que ninguém vai avaliar só por causa de PL e PVP, mas tem uma empresa com uma qualidade melhor, né? Esse risco Maluf já não tem mais em função desse acordo, apesar da família estar ainda na empresa, mas nós temos aqui um PL na casa de 4,5, opera bem abaixo do valor patrimonial, a Eternit um PL mais alto, baixo também, né, até porque os resultados estão pressionados, mas mais alto do que o Catex, e também operando abaixo do valor patrimonial. Ou seja, duas empresas que a gente gosta, Melius e também o Banco Pan, e outra aqui que a gente entende que tem um futuro bacana também, Eternit, mas alternativas mais interessantes, no caso o Banco Inter, Banco Mercantil e também a Eucatex, tá? Vou deixar para vocês aqui o nosso site, né, pessoal, para quem ainda não entrou no site da Capitalismo para conhecer, tem as nossas assinaturas, né, tem bastante coisa interessante, os resultados das nossas estratégias, né, tanto para quem gosta de longo prazo, com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar as nossas estratégias de longo prazo, para quem gosta das estratégias de médio e curto prazo, que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar, né, vocês vão abrir ali, vai ter os vídeos explicativos, vão ter os resultados de todas as estratégias e vocês podem comparar que hoje a Capitalismo tem os melhores resultados do mercado, tá? E dúvidas, contato@capitalismo.com.br ou então vocês podem nos chamar no WhatsApp, mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.